comentar com você neste vídeo sobre a espetacular vitória do Fortaleza, gente, lá na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Bahia. Uma vitória realmente importantíssima para a equipe do Laio, que ainda luta para permanecer na Série A do futebol brasileiro, no grupo que eu tenho de futebol do canal Josa Novales, lá no WhatsApp. Os torcedores do Fortaleza sempre analisam a equipe já na Série B, né? Ah, esse jogador tal vai ser interessante na Série B, tomara que ele fique e tal. Parece que muitos torcedores já dão como certo o rebaixamento do Laio, né? Dentro de campo, gente, em partidas como essa, percebemos que as coisas não são tratadas assim pela comissão técnica do Laio, tá? Então vamos lá, quero falar desse jogo do Fortaleza e também do Bahia. E também do Bahia, que merece muitas críticas, tá? Mas antes disso, só chamar sua atenção para o patrocinador aqui do canal, a Melbet, gente. Ô Josa, mas casa de aposta, e daí? Qual é a questão sobre casa de aposta? Duas. A primeira, o apostador precisa ser maior de idade, precisa saber o que está fazendo, precisa analisar muito bem cada movimento do jogo. Se for fazer uma aposta prévia, antes da partida começar, estudar muito bem o momento das equipes, né, os times que vão a campo e assim por diante. Apostar com cautela, com sabedoria, dominar o processo das apostas e não ser dominado por ele. Acho que é um pouco por aí, né? E também se divertir, né? Dá pra se divertir. Mas aí, a questão é, em qual caso de aposta? Aí que entra meu bet. Aí é que entra meu bet. Não pode ser qualquer casa de aposta. E por que a meu bet será nova aqui no Brasil? Porque eu conheço o pessoal do meu bet há quase 4 anos, gente. E eu garanto, vai no meu bet, você só tem a ganhar. É confiável, as odds são enormes. Eu desafio você a encontrar odds maiores em outra casa de aposta em relação às odds da meu bet, tá? Dá essa força lá. Cadastre-se usando o link que está no comentário fixado. E coloque o código JOSABR para você dobrar o seu depósito. Tá bom, gente? Meu bet. Vai por mim. Eu sei o que eu tô falando. Beleza, gente? Ok, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. Foi um jogo, né, em que o Bahia tentou, né? Teve inúmeras chances para ficar à frente do Fortaleza, né? Mas só conseguiu seu primeiro gol através de um penal, que está tudo muito bem, né? Você leva o movimento do jogo para a área do adversário, em alguns momentos os pênaltis vão acontecer de uma forma ou de outra. Agora, o fato é o seguinte, há problemas nessa equipe do Bahia, que eu quero falar sobre eles aqui, mas eu quero falar também sobre a equipe do Laio, que é interessante a gente ver alguns jogadores atuando nessa equipe, né? A gente vê, por exemplo, o Herrera. O Herrera tá jogando muita bola, né? Eu lamento, né, na transmissão que o Cabral Neto, né? Como entrar isso? Meia boca, né? Que é assim, né? Já que é pra ter... A Globo não tá nem aí pro Nordeste, né? Não dá mínimo pro Nordeste, tá? Então, quando ela olha pro Nordeste e ela pensa que tem de ter um comentarista do Nordeste, ela considera isso como da seguinte maneira, né? Uma concessão, tá? Uma concessão, né? Uma espécie de cota, né? Vamos estabelecer uma cota aqui, né? Tá? Porque é assim que funciona. Mas se é para ter uma concessão, se é para fazer cota, para pegar alguém do Nordeste, para dizer que tem alguém do Nordeste, então pega mais de um, né? Porque se quer, o Cabral Neto né, da Bahia ou do Ceará, ok? Fala uma besteira, como muitas, né? Como muitas. É a maior, uma partida do Herrera, talvez a maior da carreira dele. Você não sabe nada, Cabral Neto. Eu conheço o Herrera. E por isso que quando ele chegou eu falei, muito bom reforço para o Fortaleza. Vai estudar, meu irmão, que você vai ver que esse jogador já foi muito bom em vários momentos da sua carreira. Já fez partidas brilhantes, tá? Então não vem com conversa, vai estudar, meu irmão. Para de trabalhar apenas analisando o jogo no dia do jogo. Trabalhe estudando o time, os jogadores e assim por diante. Mas deixa o Cabral Neto pra lá. Ele importa bem menos aqui do que a vitória do Laio, né? O Fortaleza soube jogar contra a equipe do Bahia, né? O Fortaleza teve 11 finalizações da partida, enquanto a equipe do Bahia teve 22, meus amigos, tá? A equipe do Fortaleza acertou o gol 5 vezes, enquanto o Bahia acertou o gol 9 vezes. Você vai ver que 5 para 11 dá 6, né? 9 para 22 dá 13. Tem um problema com o Bahia nas finalizações, claramente. E isso acontece por quê? Isso acontece em virtude de que, quando chega ao terço final, o Bahia comete um erro, perde muitas oportunidades. Muitas, né? Muitas oportunidades. E por que isso é um problema do Rogério Ceni? Isso é um problema do Rogério Ceni
Muito porque é um problema também de quem segue a patrocinar o Rogério Ceni sem cobrança. Eu me refiro, sobretudo, ao departamento de futebol da SAF do Bahia, tá? Que é, é o mundo maravilhoso, tá? Da SAF do Bahia, né? O técnico ele pode ser excelente, horroroso, tenebroso e tá tudo muito bem, né? O Renato Paiva estaria até hoje, né, se aposentando no Bahia, se ele não desejasse sair do esquadrão há muito tempo atrás. Qual é o problema com o Ceni? É que ele nunca evolui, nunca vai até o final, a evolução dele, tá? E como é que os dirigentes do Bahia podem ajudar nesse sentido? Cobrando, não deixando ele à vontade. E do que você está falando? Eu estou falando que quando a equipe cria muitas oportunidades e não consegue convertê-las em gol, não é culpa do técnico, é culpa dos jogadores. Estou falando que quando isso acontece num segundo jogo, na nossa segunda oportunidade, é culpa dos jogadores e não do técnico. Eu estou falando que quando isso acontece por uma terceira vez, começa a ser culpa do técnico. Quando acontece numa quarta, numa quinta, é culpa do técnico. O técnico tem que identificar qual é o problema que está levando a essas falhas e tentar corrigi-las. Né? Criar treinamentos. Não vem falar para mim que esses jogadores que estão no ataque do Bahia são jogadores ruins. Não são. É um grande elenco que o Bahia tem. No meio de campo, na defesa e no ataque. Né? Se a equipe está perdendo muito gol, é porque não há um trabalho específico para isso. Tá? E quando o Bahia chega, passa do meio de campo para o ataque, o que a gente vê é jogador, né? A gente vê, são jogadores, na verdade. Os jogadores, né? Por eles mesmos, né? Você não vê, por exemplo, uma jogada preparada. Né? Você vê jogador improvisando. Você vê jogador atacando espaço sem uma coordenação, com o movimento traçado por aquele jogador que porta a bola. Né? Você não vê, por exemplo, o ataque ao espaço acontecendo ao mesmo tempo em duas situações diferentes. Você não vê, por exemplo, uma dobradinha entre o ponteiro e um lateral em alguns momentos, né? Para que um alterne entre o lado do campo e entrar um pouco mais para dentro do campo. A gente não vê isso. Tá? Então o que acontece? É bola no Ademir, por exemplo, no ataque, só pegando o Ademir como exemplo, tá? E aí o Ademir vai ter que brilhar, porque se ele não brilhar, não vai dar certo. Você não tem o lateral chegando, ou você não tem o meio-campista encostando para fazer, por exemplo, o trabalho do lateral, né? Você não tem isso. Então você não gera um desafio para a marcação adversária. É tudo do mesmo jeito. E como é que vai funcionar dessa forma? Vai funcionar quando houver, por exemplo, né, o brilhantismo do jogador. Se isso não for possível, tá? Então não vai dar nada. Então a gente vê também no número de finalizações, né, a maior parte delas vai para fora. Aquelas que vão para o gol são feitas na pressão. Né? E nem sempre ela vai com muita qualidade para o gol adversário. Esse problema do Bahia, o Bahia tem há quanto tempo? Há muito tempo. É culpa de quem? Do técnico. Que técnico? Rogério Ceni. Antes dele, contudo, é culpa desse departamento de futebol da SAF. Por quê? Porque o Bahia nunca vai para lugar nenhum, gente. Nunca vai. Tá sempre parado no mesmo lugar. Tá sempre no mesmo lugar. Tem tempo para descansar e volta pior. É impossível de aceitar. É algo dessa natureza. E isso tem do ponto de vista do torcedor do Bahia. Né? Teve muitas chances, mas não conseguiu converter, porque tem esses problemas que estão sempre aí aparecendo. Fortaleza vai jogar na Arena Fonte Nova, vai jogar especulando. Pelo amor de Deus, será que o Rogério Ceni não sabe disso? Será que não sabe disso? Era jogo para ganhar por 1-0. 1-0. O que adianta o time ter 70% de posse de bola? Você não sabe o que fazer com ela. E o outro problema do Ceni, aí ó, tá com ele desde o começo da carreira como técnico. Quando o time ataca, deixa os espaços. Fortaleza deitou nesses espaços. Agora, não deitou porque teve apenas o Bahia colaborando. Deitou porque soube jogar. Soube jogar. Uma grande partida do Lion, que soube trabalhar justamente no erro do adversário. Cedendo essa bola para o adversário, né? E usando os espaços deixados por ele. Também teve momento na partida, outramente ali no segundo tempo, em que o Lion poderia perfeitamente ter acabado muito rapidamente com a partida. Né? E não precisar no final aí, né, sofrer um pouquinho. Né? Também perdeu oportunidades. Mas, felizmente, acabou dando certo para o Fortaleza. Destacar nessa partida, né, o grande jogo feito pelo Herrera, né? O grande jogo feito por esse jogador. E aí, Cabral Neto, Cabral Neto, palmas aí pra Globo, né? Deixa eu explicar pra você aqui uma questão. É muito importante haver comentarista do Nordeste. Também
narradores, e assim por diante. É isso que eu penso, né? É isso que talvez você pense também. O que a Globo pensa, Josa Novaes? Fala pra mim. A Globo, ela pensa o seguinte, ela tá pouco se lixando pro Nordeste, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tá? Ela tá se lixando pra isso. É isso, essa é a verdade. Eu sei disso. Hã? É a verdade. Tá. Então por que aparece de vez em quando o Cabral Neto tá presente e tal? Como você tá falando aí que o cara comenta jogo aí de times nacionais aí, como é que você tá falando aí, portanto, aqui não tem, né, Nordeste e tal, comentarista e tal, concessão. A Globo entende isso dessa maneira. Vamos abrir uma cota aqui, né? A cota do comentarista nordestino, né? Pô, meu irmão, se é pra abrir uma cota de nordestino, pelo menos, tenha um da Bahia, tenha um do Ceará, tenha um de Pernambuco, né? Eu vou ter que aguentar a vida inteira o Cabral Neto, que não entende nada. Dá um exemplo hoje. Aí ele disse assim, a maior partida da carreira do Herrera. Sabe nada, meu irmão, vai estudar. Parem de trabalhar, comentarista da Globo, parem com essa história de trabalhar apenas no dia do jogo, né? Casa Grande fazendo história aí, né? É estudar um pouquinho o perfil de cada jogador, saber o que ele fez na carreira para não falar uma besteira dessa. Porque eu sei perfeitamente o que é a carreira do Herrera. Tanto é que quando ele chegou, eu fiz um vídeo falando que seria um bom reforço para o Laio. Né? Segue o Josa Novaes que você vai entender um pouco mais de futebol, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vai ser burro assim lá no inferno. Tá? Não sabe o que fala, fica quieto, cala a boca, não fala besteira. Tá? Porque me irrita, porque eu sei que o que você está falando é uma mentira. Eu sei das grandes partidas que esse garoto já fez na carreira. Né? E aquela jogada do terceiro gol, aquilo foi absurdo. E eu lamento também que o comentarista destacou muito o Davidson, né? E menos o Herrera na jogada. Genial o Herrera na jogada. Genial. Um Davidson extremamente oportunista, perfeito. Tá começando a fazer gols. Bacana. Mas nada aconteceria se não fosse o Herrera. Tá? Barreiro também. Esses dois jogadores, Barreiro e Herrera, sofreram muito quando chegaram. Muitos torcedores falavam, pô, que jogador horrível. Eu sei, tem gente no meu grupo, lá do WhatsApp do canal Josa Novaes, né, que, aliás, quando o analista o Fortaleza fala, esse jogador é bom, né? É legal que ele fique para a segunda divisão. Esse jogador também é legal aqui, né? É possível que ele fique para a segunda divisão. Já estou contando com o rebaixamento do Laio. Estão. E eu entendo o torcedor quando faz isso. Mas o que a gente viu em campo hoje foi que os jogadores e a comissão técnica do Laio ainda não contam com o rebaixamento. O jogo do Laio hoje foi o jogo de quem quer ficar na Série A. Dá para ficar? É difícil. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma característica que une Bahia e Red Bull Bragantino. Times instáveis, tá? Times que quando vão para o ataque deixam muitos espaços. Times que, a despeito de despertar curiosidade e às vezes admiração, né? São times que não são confiáveis. O Bahia não é confiável? Não é. O Bragantino não é confiável? Menos ainda. Tá? Então, o Fortaleza pode se dar muito bem contra a equipe do Red Bull Bragantino. Tá? Pode se dar muito bem aí nessa partida. Eu ainda não coloco o Laio na segunda divisão. E quando eu vejo uma partida dessa, eu falo, o Laio pode ficar na primeira divisão. Tá? Grande partida do Herrera, mas eu acho que, no geral, a gente teve aí, né, um Fortaleza muito bem. Tá? O meio de campo bem. Né? A gente teve o Barreiro jogando muita bola, abrindo espaço, correndo, né? Aparecendo no meio de campo, aparecendo no lado do campo, aparecendo no centro do campo, aparecendo na área, né? O Herrera, certamente o melhor da partida, né? Facilitando tudo ali para os jogadores do meio de campo, facilitando tudo também para o próprio Barreiro, facilitando até mesmo para o Mancuso, né? Abrir espaço para que o Mancuso chegasse, embora a gente não teve um Fortaleza ofensivo hoje, né, com muitos jogadores chegando à frente, né, mas a gente teve alguns momentos em que isso aconteceu. A movimentação desse jogador foi ainda melhor do que aquilo que ele fez em campo, tá? E que foi visto por todo mundo, tá? Eu destaco também o Breno, mas eu destaco o coletivo do Fortaleza, que foi o que funcionou hoje muito bem. E a sorte pode estar mudando para o Laio, tá? Vários acontecimentos na partida mostram isso. Inclusive aquela jogada, cruzamento para a área, jogador cabeceia pro gol e o Breno faz uma defesa impossível. Aquilo, meu irmão, em outro momento era para ser gol. Será que não é o momento da virada? Talvez seja o momento da virada. E aquela bola que não entrou do Bahia pode perfeitamente estar falando para todos nós que o Laio vai ficar na Série A. Tomara que fique na Série A, porque o Laio precisa ficar na Série A. Por quê? Porque a torcida do Laio merece esta felicidade, ou pelo menos este alívio,
que é permanecer na Série A, que é o lugar de times como Bahia. É lugar de times como o Fortaleza, amigos e amigas. É isso.